pessoal. Bom, vamos então dar início ao nosso ano, né? E agradecer a presença de todo mundo, né? Essa é a nossa primeira atividade. Vou dar aquelas nossas instruções iniciais de como vai funcionar a dinâmica da nossa atividade. Então, hoje, o nosso palestrante, Dr. Anderson, então, ele vai ser apresentado, né? O nosso presidente vai falar, depois o nosso diretor científico, e ele fará a apresentação dele, e ao final será passado para ele perguntas e comentários de vocês, para que ele possa responder. Então, mesmo durante a apresentação dele, vocês podem já ir colocando ali no chat, tá? Os comentários, as perguntas, que ao final tudo vai ser lido. Lembrando também a todos que essa atividade ela está sendo gravada e que depois ela ficará disponível, então, na semana que vem, provavelmente, no nosso YouTube, na página da PRS no YouTube. Então, estará lá. Bom, então eu passo a palavra agora para o nosso presidente, Dr. Fernando Schneider, e uma excelente aula a todos. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar abrindo os trabalhos científicos deste nosso ano e poder fazer isso através de uma atividade que entendo bastante interessante e instigante, contando com a presença virtual do professor Anderson Maciel, lá do outro lado do Atlântico, lá direto de Portugal, que vai conversar conosco, né, sobre esses aspectos da relação humano-humano e computador no meio, nas pontas, enfim, toda essa complexidade, né, que a gente pode perceber e vivemos todos, né, ao longo da pandemia, como as relações através dos canais de comunicação se intensificaram, como agora. Nós estamos, né, numa webinar, né, nos encontrando virtualmente. Esse vai ser um ano com muitas atividades, com certeza um ano bastante interessante do ponto de vista científico, né? E eu desde já agradeço a presença, o aceite do convite do Dr. Anderson, e passo a palavra, então, para o nosso diretor científico, o Dr. Felipe Picon, que vai coordenar essa atividade. É muita satisfação tê-los aqui e espero que todos aproveitem bastante a nossa atividade. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado, professor Anderson, por ter aceitado o nosso convite. Eu, como diretor científico, tenho a honra de te apresentar. Primeiramente, agradecendo de novo, né? Mas então, só para quem está nos assistindo, professor doutor Anderson Maciel é a prata da casa, eu digo aqui, da Casa do Rio Grande do Sul, né? Professor associado do Instituto de Informática da URGS. Enfim, mestre, doutor, pós-doutor, e faz inúmeras pesquisas dentro da área que ele vai mostrar, e eu já explico por que a gente pensou em convidar ele, mas dentro da área de computação visual, computação, realidade virtual, simulação cirúrgica por computador, simulação interativa baseada em física, interação humano-computador, visualização imersiva. E atualmente o professor Anderson está como professor associado visitante no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. E a nossa ideia, que a gente acabou chegando ao teu nome, né, antes a gente já te explicou, eu estou explicando para o resto do pessoal, e foi muito uma coisa de a gente querer fazer ligações, né? Então, conexões, tanto que o lema, o tema da nossa diretoria é Conexão Sem Fronteiras. No caso, o que se encaixa aqui é tentar abrir e não só falar de psiquiatria, que é o que a gente faz todo dia, mas abrir a mente para a gente pensar e até simbolicamente abrir o ano, o nosso ano científico, como a gente gostaria ou deseja que seja, e gostaria que todos, né, aproveitem, chamando alguém de uma área que aparentemente não tem nada a ver, mas que depois a gente vai ver que eu acho que tem tudo a ver, né? E então, novamente, obrigado por ter aceitado o convite, e acredito que é só o primeiro convite que a gente está fazendo, mas aí já vem a minha parte já tentando te seduzir para o futuro, mas isso aí deixa para depois. Então, mais uma vez, muito obrigado, e agradeço quem estiver assistindo também.
E então, vamos para da realidade virtual à virtualidade real, interação humano-humano, mediada por computador. Professor Anderson Maciel, muito obrigado. Obrigado, Dr. Felipe, pela apresentação, né, e pelo convite também, a doutora André e ao doutor Fernando, e a todos da Associação de Psiquiatria. Eu vou começar, então, compartilhando a minha tela. Vamos ver. Aí vocês veem a tela de apresentação, né? Então, como foi dito aí na apresentação, eu sou pesquisador em computação gráfica, realidade virtual, interação há quase 20 anos, mas na verdade eu não vou falar aqui da minha pesquisa diretamente, eu vou falar desse tema, que é um tema que a gente vem trabalhando, mas não especificamente dos nossos resultados de pesquisa, e sim uma conversa mais ampla, tentando instigar o pensamento de vocês com algumas questões, né, que se colocam nesse tema. Então, essa mistura de áreas é uma coisa que a gente vê há muito tempo, desde na minha formatura eu fiz o discurso do orador da turma, e uma coisa que eu falei foi que não se poderia imaginar nenhum outro profissional sem usar essa ferramenta poderosa que é o computador. Então, é dentro desse tema. Eu dizia lá no discurso que nós da computação não salvamos vida de ninguém, não curamos doentes, não construímos pontes, mas fazemos isso que é prover essa ferramenta indispensável. Então aqui vocês veem, falando de interação, os humanos interagindo. Humanos interagem desde sempre, né? Isso faz parte da natureza, da biologia, e eles evoluíram nesse mundo aprendendo a interagir. Foi aí que o Homo sapiens se destacou dos demais, inclusive dos demais animais, por usar ferramentas, criar ferramentas, colaborar e resolver problemas usando essas ferramentas e esse grupo coordenado, né, de pessoas. E aí o humano foi se desenvolver, ou evoluir, digamos assim, ao se adaptar ao seu meio, ele foi criando uma civilização. Então, formas diferentes de interagir, mas que foram adaptadas ao longo de milênios e que, portanto, são muito naturais. E os humanos têm, pelo menos em média, a facilidade de cooperar e construir tudo que se faz na civilização hoje. Inclusive interagindo com espécies diferentes, apesar de a linguagem não ser a mesma, e há uma afinidade, houve tempo ao longo dos séculos para que esse humano e os animais, por exemplo, aprendessem a compreender um ao outro e, portanto, produzir algo útil. Mas aí surge uma nova espécie, que não foi evoluindo ao longo do tempo junto com o humano. Foi algo que aconteceu de repente. O computador eletrônico surgiu ali nos anos 40. E esse computador é uma máquina que não sabia lidar com o humano, não sabia se comunicar com o humano. Não é o contrário. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando nós projetamos interfaces, nós temos que aprender a interagir com o humano. Porque, afinal, a gente prepara a máquina para interagir com o humano e tem que saber como é que o humano funciona, onde é que fica cada botão, onde é que está cada sensor e ativar esses sensores, né? Então, esse computador surgiu aí como uma espécie diferente também, porém um pouco de repente, com uma língua diferente, que surgiu tão rapidamente em comparação com a biologia que o computador não consegue interagir bem com os humanos, certo? Eles não se entendiam muito bem. E isso não era um problema no início, justamente por causa disso aqui. Nos anos 60 e 70, os primeiros sistemas úteis, né, de computação utilizavam um intermediário aqui, o CPD, o Centro de Processamento de Dados. Então, o usuário do sistema nunca entrava em contato direto com o sistema, ele tinha esse tradutor aqui. Tinha pessoas aqui,
no CPD, que sabiam a língua da máquina e também conseguiam entender o que o usuário queria, passavam lá para ele. Então, entregava o meu problema, esperava um dia ou dois e vinha a resposta. Depois, nos anos 80, surgiram os computadores pessoais, né, os PCs, Personal Computer. E então se popularizou esse modo de trabalhar do desktop, né, o topo da mesa. Eu tenho a minha máquina em cima da mesa e agora tem um sistema para cada usuário. É um para um. E o usuário aqui, ele precisa interagir diretamente com o sistema. Então ele tinha que se especializar. Os sistemas não tinham uma interface muito fácil. Tinha que saber dar comandos, tinha que aprender esses comandos. Então as pessoas faziam um curso de DOS, curso de Windows, né? Curso de planilha eletrônica, as mais diversas, para poder lidar com o sistema, porque a interface não era assim tão boa que a pessoa naturalmente interage, assim como os humanos interagem com os outros humanos, ou com seu animal de estimação. E rapidamente, né, isso aqui é questão de algumas décadas, então surgiram as redes, e agora eu tenho vários sistemas, vários desses PCs e servidores conectados numa rede, inclusive a internet, né, uma rede de redes. E agora eu posso ter um usuário aqui que interage com um sistema e que pela rede interage com outro sistema diferente e interage com outros usuários. Isso aqui foi um primeiro choque, assim, em que as pessoas diziam, não, isso não vai funcionar, a internet não é uma coisa passageira, não, ninguém vai levar a sério isso, as empresas não vão trabalhar com isso aí. Mas bom, vocês sabem o que aconteceu, e aí depois dos 2010, a coisa piorou um pouco, ou melhorou um pouco, né? A computação se tornou ubíqua, quer dizer que eu tenho computador por toda parte, e se tornou pervasiva, que meio que o computador se integrou aos objetos, e a gente tem agora na cozinha 3, 4 computadores, né? O forno de micro-ondas, a própria geladeira conectando à internet, enfim, tem as caixas eletrônicas de bancos, o carro que tem computador, e tudo tem computador por toda parte, e nós interagimos com esse sistema sem mesmo nos dar conta, né? Então tem um usuário interagindo com milhares de computadores através da rede e localmente, e isso fica diluído no meio. E já é assim hoje. E quando a maioria de nós aqui nasceu, não era assim, então nós precisamos nos adaptar a isso aí. Agora, o que aconteceu isso, então os humanos domesticaram o computador, né? Ou foram domesticados por ele. E aí vocês veem como é que os humanos se comunicam. Já não podem se comunicar uns aos outros sem a máquina para mediar a conversa, né? Às vezes a proximidade física não importa tanto. E todos aquelas ações que foram aprendidas, aquelas percepções que foram aprendidas, linguagem corporal e tal, ao longo de milênios, já foram rapidamente substituídas por outra forma que, será que isso é eficiente? Será que é efetivo? Funciona bem? A gente sabe que para algumas coisas funciona bem, algumas não tão bem. Mas então, hoje, né, nos anos 2020, quer dizer, 2020 mal começaram, né, com a pandemia nós tivemos um pulo aí, esses anos que foram esquisitos, mas já agora em 2022 é assim, né, nós no Zoom aqui, teleconsulta para lá, as conferências virtuais, né? Nós estamos no meio agora da conferência de realidade virtual que está aqui na Nova Zelândia, eu estou participando à distância. Então, mas os anos 2020 mal começaram, então como vocês acham que vai ser nos próximos anos, né? 2023, 2024, 2025? As coisas foram tão rapidamente antes, que é uma questão que se coloca, será que nós vamos viver no metaverso? E o que vocês acham de 2030? Então, daqui quase 10 anos. Não sabemos, né? Mas então a minha proposta para essa conversa de hoje aqui é discutir um pouco com vocês essas possibilidades sobre de onde vêm essas interfaces e como nós interagimos hoje, e para tentar
prever um pouquinho, ou pelo menos se preparar para um futuro a curto prazo e a médio prazo, para onde nós vamos. Certo? Então essa aqui é a minha promessa da atividade, que ao final eu espero vocês estarão mais bem equipados para compreender o contexto e participar dele com naturalidade. Então aqui, só para esclarecer, eu pretendo falar desse ponto em diante mais uns 30 minutos, e aí eu peço que vocês coloquem no chat do Zoom as perguntas, podem ir colocando ao longo da apresentação, e ao final nós vamos ter um tempo aí para discutir, eu refaço algumas perguntas para nós conversarmos. Certo? Então eu vou começar falando um pouquinho de paradigmas de interação. Que essa é uma maneira de analisar as interfaces usadas para interagir com sistemas, né? Separá-las por paradigmas. Vocês todos conhecem o desktop. O desktop eu mencionei antes, né? O topo da mesa, é uma metáfora, na verdade. A gente usa muita metáfora na interação humano-computador. Eu tenho o meu computador que está em cima da mesa, porque as pessoas trabalhavam no escritório e tinham ali seu equipamento, e elas continuam trabalhando ali e colocam o computador em cima da mesa. E aí na própria tela aqui do computador, ela se chama desktop. Lá no Windows ou no Mac OS, aquilo ali é um desktop. Tem o que ali? É o tampo da mesa, né? O desktop tem o bloco de notas, tem o calendário, relógio, calculadora, todas as coisas que a gente costumava ter em cima da mesa, trabalhar tá ali naquele desktop. Tem até a lixeira. A lixeira para colocar os arquivos, essas coisas. Então, são várias metáforas que se usou para construir esse desktop. E um outro paradigma é o da computação móvel, né? Mobile. Que vocês têm um tablet, tem os smartphones. E o que muda aí? Muda uma série de coisas. Não tenho mais agora um teclado, não tenho mais um lugar que eu fico parado. Eu posso estar usando esse dispositivo enquanto estou caminhando, posso usar dentro do carro, no transporte público. E isso aqui surgiu muito recentemente, quando surgiram as tablets, a indústria não sabia o que fazer com elas. Nós tivemos projetos que nos deram algumas para desenvolver coisas, e nós pensamos em coisas como essa aqui da figura, usar a câmera para olhar o ambiente, marcar coisas, mas no fim acabou que o grande público usou foi esses aplicativos, né, especializados para resolver seus problemas. Mas o que muda nesse paradigma é que eu não estou parado no lugar, eu posso ser interrompido a qualquer momento, as coisas têm que ser rápidas, eu não fico ali editando um texto horas num equipamento móvel, né? Então a computação móvel é bem diferente, é um outro paradigma. Ele não substitui o desktop, ele está aí, junto. Assim como eu tenho o wearable. O wearable, aqui eu mostro um relógio, né, algo vestível que a gente coloca no corpo, mas tem computadores que podem estar no tênis, podem estar numa jaqueta, eles têm sensores e tem atuadores, produzem vibração, produzem som, nos comunicam coisas, nos dão notificações, interferem na nossa vida de alguma forma, né, monitoram nossos sinais corporais. E assim, eu peguei alguns paradigmas para ilustrar, né? BCI, Brain Computer Interface, é onde eu abro mão de usar os meus sentidos, abro mão de usar o aparato motor, né? Então eu não vou usar um teclado, um microfone, nada disso para entrar os dados, eu simplesmente penso e imagino, e eu tenho sensores que levam esse sinal do cérebro para o computador que processa isso, compara com outros sinais que ele já tinha aprendido antes e consegue entender o que eu estou pensando, o que eu quero fazer. Então esse é um outro paradigma. E aí nós chegamos no paradigma que é o centro aqui da conversa hoje, que é o da realidade virtual. O paradigma é diferente dos outros, não substitui talvez, mas é mais um, e ele tem sido bastante falado, né? Então o que muda aqui? A essência aqui da realidade virtual é que as metáforas de interação, aquelas das quais eu estava falando, elas são instanciadas agora dentro de um mundo paralelo. Certo? Então, o nosso mundo, vamos chamar ele de real, o mundo físico, nós vivemos aqui, e aqui nós temos nosso smartphone, nosso laptop,
e são sistemas que estão aqui dentro do mundo e nós usamos esse sistema. Agora, com a realidade virtual, a gente entra dentro desse mundo e todo ele é o nosso sistema, é a nossa interface para o sistema. Eu não vejo mais a máquina. Então é uma coisa bem diferente. Eu vou falar um pouco mais desses detalhes todos daqui a pouco, mas aí vocês já veem que não serve para qualquer coisa. Né? Não me parece que eu usaria a realidade virtual para editar texto ou fazer cálculos, mas vocês sabem que é ideal para criar simulações do mundo real, para coisas como, por exemplo, treinamento, treinar habilidades. Então, eu trabalhei bastante com simuladores de realidade virtual para cirurgia, onde um aprendiz aprende a fazer a cirurgia usando um mundo virtual que é similar ao mundo real e com essa similaridade ele pode aprender coisas, eventos que ele vai se defrontar mais adiante, né? Então, treinamento de habilidades também em manufatura, em indústria, na aviação, né? Os primeiros simuladores surgiram na aviação para os pilotos poderem adquirir habilidades sem correr riscos. E uma área que vocês conhecem bem é da saúde mental, onde tem terapias que se faz expondo pacientes, por exemplo, a pacientes de fobia, né? Ou pacientes de alcoolismo, podem ser expostos a situações, como as situações que causam medo, e desensibilizar, ou no caso do alcoolismo, as situações em que ele se expõe ao ambiente de consumo de álcool e ele precisa controlar isso. Então, essas ferramentas, né, esses sistemas de realidade virtual são ferramentas também que servem para resolver problemas da nossa vida. Então, não é, como às vezes parece ser, um mundo de entretenimento e fuga, né? Ou pelo menos não precisa ser. Certo? Então, para nós falarmos um pouco mais abertamente de realidade virtual, eu preciso estabelecer alguns conceitos-chave que são muito mal compreendidos. A realidade virtual eu falei um pouquinho aí, mas vou aprofundar um pouquinho só para evitar essa confusão, né, que o público em geral tem desse conceito. Então, o que eu preciso para criar uma realidade virtual? Porque a realidade virtual é um ideal que a gente nunca chega lá, né? Seria como criar esse universo aqui, um outro, e eu saio desse e entro no outro e não percebo que eu estou num outro. Quer dizer, eu acho que estou num universo real. Então, para fazer isso, eu preciso desses 4 elementos aqui, de um mundo virtual, né, um espaço, da imersão, que é um elemento, uma palavra-chave que nós vamos conversar, da interação e da presença. Certo? Então, vamos ver. O que é o mundo virtual? Esse espaço aqui, que eu tirei esse print aqui da tela durante a conferência no final de semana, que eu encontrei minha colega Luciana num ambiente virtual lá da conferência na Nova Zelândia, onde nós estamos participando. Aí vocês veem que o mundo virtual é um espaço, como um projeto de arquitetura, onde eu tenho lá um prédio, uma praça, né, uma ilha, como é o caso aqui. E então eu tenho esse ambiente construído com triângulos, com retas, com blocos, né? E eu posso explorar depois esse mundo. Ele está ali. E aí vem o elemento mais difícil, talvez, de compreender aqui, que é a imersão. Eu coloquei essa figura aqui da pessoa imersa para simbolizar o que ocorre, né, na questão da imersão, que ela deve ser física. Então, quando vocês ouvem alguém falar de imersão, na imprensa, na conversa do cafezinho, em geral as pessoas estão confundindo a imersão física com a imersão mental. E aí eles dizem, aquele filme era um suspense muito imersivo, esse jogo é bem imersivo, né? Porque a pessoa se sente assim, elevada no espírito daquele ambiente e ela se esquece da vida, né? E fica ali. Então, é uma imersão um pouco mental, certo? Ela é criada na nossa cabeça, como um sonho em que eu crio aquela ilusão ali. Agora, a imersão que eu estou falando aqui não é nada disso. A imersão, essa palavra, na realidade virtual, é física, que significa que eu preciso cortar o contato com o mundo real. Então, como ali dentro da água, eu cortei agora o contato com a atmosfera. Né? Quer dizer o quê? Eu vou pegar os meus sentidos aqui, vou pegar a visão e bloquear ela, substituir por uma imagem virtual, uma imagem sintética. Né? Os ouvidos, vou usar um fone para bloquear o som do mundo real e colocar um outro som. O som daquele mundo virtual
de antes aqui. Isso eu posso fazer com todos os 5 sentidos. Nós fazemos principalmente nessa ordem aqui, né? A visão, que é a dominante, o som, que aponta os olhos, depois o tato, é para a percepção. Então, tem essas luvas, tem dispositivos exoesqueletos que se coloca sobre o corpo para sentir força e são menos usados. Claro que as pessoas não vão ter em casa esses dispositivos, na indústria se usam em algumas aplicações. E também temos o olfato e a gustação. Tem dispositivos que geram odor, eu já experimentei alguns, combinam fragrâncias e geram odores para criar uma sensação realmente de estar naquele ambiente. Então, um cheiro que não é daqui da minha sala, é um cheiro daquele mundo virtual. O gosto também. Às vezes são menos usados, embora exista um display para a língua que se coloca na boca, a gente consegue modular vários sabores ali. Certo? Bom, então o terceiro elemento é a interação. Se eu só estou assistindo esse mundo virtual, estou imerso, então bloqueou meus sentidos, mas eu estou assistindo, estou ouvindo, mas não estou interagindo. Então aí está falhando alguma coisa para a realidade virtual ser completa. Eu preciso que eu possa interagir, quer dizer, agir sobre os objetos têm um comportamento, né? Eu posso tocar nesses objetos, derrubar, que vocês estão vendo aí na imagem. E tudo isso serve para o quarto elemento, que é a presença. E que é o elemento que é uma consequência dos demais, portanto, né? É o que a gente busca com a realidade virtual e que é aquela coisa que eu falei que não é imersão. Então, as pessoas às vezes chamam presença de imersão mental. E produzir presença é a meta da realidade virtual. Ou seja, a pessoa tem que acreditar que está nesse outro mundo. E mesmo que por um instante, mesmo sabendo que isso não é verdade, mesmo por um instante ela tem que se dar conta, assim, ela tem que esquecer e pensar que está lá. Então, é a questão de acreditar no inacreditável, onde a gente sacrifica a lógica pela emoção. Existe um termo na realidade virtual que é o grau de disposição para suspensão de descrença. É um termo difícil de entender porque é uma série de negações, mas é isso. A pessoa, quando está se sentindo presente, ela está mais predisposta a deixar de duvidar que aquilo é verdade. Então vocês veem esse usuário aqui, ele está andando numa plataforma, isso aqui virtual, né? Uma projeção feita para nós aqui entendermos o que ele está vendo, mas ele está vendo esse mundo do ponto de vista dele, usando aquele óculos. Ele está com esses chinelões aqui que servem para não machucar a tela de projeção que a gente está vendo aqui. Mas o que ele está vendo lá? Uma plataforma, uma tábua em cima de um lugar alto. E aí ele sente medo, ele sente a vertigem da altura. Ele sabe que ele está usando um óculos, que ele está numa sala segura, mas o corpo dele reage, né? Então ali ele está se sentindo presente. Por um momento ele esquece que é falso. E quando a gente consegue estabelecer presença no sistema de realidade virtual, então a pessoa passa a se comportar como se ela estivesse num mundo assim. Então, se eu crio uma situação para ela, uma situação de perigo, eu quero saber como ela vai reagir, eu posso simular isso nesse ambiente. Se eu quero treinar uma habilidade para a pessoa, se ela está se sentindo presente ali, então ela vai adquirir essa habilidade e vai transferir esse novo conhecimento, essa capacidade para uma situação real similar a essa. Certo? Então essa é o que nós buscamos aqui. Agora, realidade virtual é uma coisa recente. Né? O que vocês acham? Parece? Não sei. Então eu vou falar como é que isso aqui apareceu. Apareceu com a ideia, num conceito abstrato, que se chama The Ultimate Display, ou diria assim, o display final, definitivo, ideal, que nós vamos atingir um dia, né? Quando nós melhorarmos os nossos displays, eu vou chegar naquele que eu não consigo melhorar mais. Então aquele é o Ultimate Display. O pesquisador aqui, o Ivan Sutherland, ele veio com essa ideia, escreveu um texto sobre isso em 1965, onde ele fala que é um display que é tão perfeito que eu não consigo distinguir da realidade, então ele deveria
Imaginem uma janela em que eu olho para fora, eu vejo o mundo lá fora, eu sei que ele é real. Agora imaginem uma tela que eu olho para ela e eu acho que eu estou olhando por uma janela, né? Essa que é a ideia, um display perfeito. Só que nos computadores daquela época nem tinha gráficos ainda. Mas aí, um ano depois, aqui começou a série Star Trek e eles criaram algo parecido, que era o holodeck, que vocês veem no lado direito, é uma sala na nave do Capitão Kirk, onde eles vão para certas experiências virtuais de diversas finalidades. Tá? Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas vocês veem que ela é tão real que ela parece a realidade e eles usam então essa sensação de presença para resolver lá os problemas deles. Só que uma coisa é ter o conceito abstrato e outra coisa é fazer de verdade. E o Sutherland foi adiante, 3 anos depois, em Harvard, em 68, ele construiu o primeiro HMD. HMD, como a gente chama os capacetes de realidade virtual, da sigla em inglês, Head Mounted Display, né? Display montado na cabeça. E o que ele fez foi justamente isso, foi um aparato preso na cabeça, onde ele tinha 2 telas que projetavam a imagem, uma em cada olho, e tinha um sistema eletromecânico em cima, né, com encoders aqui que enrolavam fios presos nessa estrutura no teto, para ele saber onde é que ele se encontra dentro da sala e para onde ele girou a cabeça. Com isso ele tinha um sistema que podia mostrar alguma coisa no olho do usuário que dependia de para onde ele estava olhando e onde ele estava. Então, esse foi o primeiro HMD em 68. Não sei se vocês vão achar que isso é recente ou se não, tá? Então, a interpretar a pergunta de antes se é recente ou não, deixo para vocês. Está aqui o sistema, ele usava duas telas de tubo, né? Aquela CRT, de tubo de raios catódicos, miniatura. E aqui vocês veem os gráficos que ele conseguia exibir na época. Aqui tem um cubo e ele vai girando em torno da sala, como vocês estão vendo, e a computação gráfica da época criava aquele wireframe, né, um aramado do cubo, a 10 frames por segundo, aí para quem é dos jogos, os gamers, entender aí que isso não é nada, né, nós usamos pelo menos 60, de preferência 90, hoje em dia são 120 frames por segundo nos jogos, com realismo. Então esse Sutherland, nós nos encontramos virtualmente aí na conferência no final de semana, inclusive, que eu tirei um print da tela durante a apresentação, onde ele estava lá, e ele se tornou aí o pai da computação gráfica, porque não existia gráficos de computador, né? Computação gráfica é uma deturpação do termo Computer Graphics, que é gráficos de computador. O computador não fazia gráficos, passou a fazer a partir daquele momento, e também a realidade virtual. E os gráficos de computador depois evoluíram muito com o tempo, mas ainda antes de eu falar dos gráficos de computador, nós temos aqui outras coisas além da imagem, né, além do display visual. Nós temos lá em 61, foi patenteado esse sistema Sensorama, que eram para ver vídeos não existiam, mas eram filmes. Então a pessoa vinha nessa cabine, escolhia um filme, tinha ali meia dúzia de filmes para escolher, e conseguia ver esse filme com efeitos do tipo estéreo, né? Era uma espécie de binóculos onde coloca os olhos. Então tinha a filmagem do filme, era feita com 2 câmeras para visão estereoscópica e panorâmica. Tinha cor, que para o cinema ainda era uma novidade. Tinha o movimento, porque a cadeira onde a pessoa está sentada se movia conforme o filme. Produzia vento com ventiladores e odores e vibrações do que estava acontecendo no filme, né? Então, isso tudo, junto com o HMD do Sutherland, cria as bases para a realidade virtual. Mas nós não tínhamos ainda gráficos bons. Os gráficos foram melhorando muito nos anos... Isso aqui é anos 70, tá? E depois, esse joguinho aqui, não sei se vocês conhecem, mas é um dos jogos de tiro em primeira pessoa que foi muito famoso. Foram os games que puxaram, né? O capitalismo ajudou aqui. Tinha muita demanda para isso e a indústria de jogos se desenvolveu enormemente. Hoje em dia nós temos gráficos desse tipo aqui nos jogos, em tempo real, porque se desenvolveu o hardware, se desenvolveu o software, as técnicas para criar essas coisas, né? Agora, enquanto o software
para produzir gráficos realísticos melhorou exponencialmente, as placas gráficas fazem trilhões de cálculos, né, para produzir essas cenas, cálculos de reflexão de luz. O hardware necessário para VR, quer dizer, para a realidade virtual, né, VR é a sigla que a gente usa para realidade virtual, VR, não existia, né, esses capacetes, esses sensores, as telas, elas não eram boas e continuam ainda devendo alguma coisa. Mas, recentemente aconteceu uma revolução. Então, assim como os games ajudaram a computação gráfica, depois que eu tinha gráficos perfeitos, precisava de alguma coisa, precisava que acontecesse alguma coisa para impulsionar a realidade virtual. E o que aconteceu? Foram os smartphones. Nós passamos a produzir e comercializar bilhões de smartphones. Então são bilhões de pequenas telas LCD, LED, produzidas em massa, sensores de aceleração, sensores de luz, sensores de distância que estão ali nesses aparelhos. Essas coisas custavam bem caro antes, mas ali em 2012, com tantos iPhones e Androids por aí, surgiu essa empresa, Oculus, que lançou um Kickstarter. Não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito, mas é uma ideia que a gente lança lá num sistema para isso, numa página web específica, e as pessoas podem bancar a ideia. Então eu digo assim, eu vou produzir esse aparelho aqui com essas especificações, é uma coisa nova que não existe, e eu vendo para vocês por $1.000, mas ele não existe ainda, então eu preciso que pelo menos 500 pessoas comprem a ideia. As pessoas botam dinheiro lá e eles desenvolvem, né? E aí eles produziram isso aqui. Então, esse da direita é o conceito que eles mostraram no desenho, e esse é o que eles produziram. Vocês veem essa parte plana aqui na frente, onde tem aí uma tela de tablet, né? Ou duas telas de celular. E antes, para fazer um HMD que custava $50.000, com telinhas desse tamanho aqui, de 1 polegada, com a resolução VGA, né, 640 por 480 pixels, e agora eu tinha aqui com a resolução desse aqui, né, então 2 displays de 1080 por 1200 pixels, a um preço mínimo, porque aquele display pequenininho tinha que ser mandado fazer especialmente com uma tecnologia especial e ele custava dezenas de milhares de dólares. E agora não. Então foi essa aí a revolução recente. Os smartphones com seus sensores, seus displays, que fizeram renascer aqui a realidade virtual. E aí, 2 anos depois, em 2014, essa startup aqui, a Oculus, foi vendida para o Facebook por 2 bilhões, então um unicórnio da realidade virtual. E aí o Facebook, o que queria com isso, né? É isso que nós vamos ver. Mas primeiro eles desenvolveram o protótipo, melhoraram ele. Aquele primeiro esse aqui tinha uma resolução muito baixa, então era como as imagens eram como castelos de areia, assim, cheio de pontinhos, né? Eles melhoraram isso aqui. Esse é o Oculus DK2 que nós temos no nosso laboratório. E aí, depois de várias versões, nós temos hoje o Quest 2. O Facebook já não é mais Facebook, virou Meta. E o Facebook é só uma rede social da Meta. E o Quest é o Oculus da Meta. E, enfim, tem outros produtos aí. Mas esse aqui, ele é diferente dos outros, porque ao invés de ter só um sensor como o do celular, que pega a aceleração, então eu sei para onde eu estou olhando, ele tem câmeras, aqui vocês veem esses pontinhos escuros, câmeras infravermelho, que pegam o ambiente, e elas, como são várias, então elas têm vários pontos de vista, elas conseguem ver o ambiente em 3 dimensões, saber as distâncias daqui até a parede, reconstruir a minha sala. E aí, como ela reconstruiu a minha sala e eu me movo, ela sabe onde eu estou dentro da sala. E os controles, aqui, um em cada mão, eles são reconhecidos pelas mesmas câmeras, né? Essas mesmas câmeras pegam aqui o controle, e eu consigo interagir com 2 mãos, naturalmente, caminhar pela sala, o que melhorou muito a experiência, porque antes, nos outros sistemas em que eu podia virar a cabeça, mas não caminhar na sala, eu precisava usar um joystick para me locomover dentro de um ambiente virtual. Isso causava muito uma coisa que a gente chama de cyber sickness, que são sintomas desagradáveis de usar desse
desequilíbrio entre o que o olho está vendo e o que o sistema vestibular está sentindo, acelerações e movimento. Agora, esse dispositivo aqui é mais barato do que uma console de jogo. Então, ao invés de comprar o novo PlayStation, as pessoas podem comprar um desses. E isso faz com que ele tenha se difundido muitíssimo. Ainda falta aí o gosto e o cheiro, né? Mas a experiência deu um salto de qualidade por esse preço que tornou a coisa um grande negócio de novo. Então, vou fazer aqui uma parada para ver o que nós vimos até aqui. Nós vimos os humanos interagindo. Nós vimos os humanos interagindo com computadores. Nós vimos o que a realidade virtual tem a ver com a interação, né? É aí um paradigma. Vimos um pouco como é que funciona a realidade virtual. E, no fim, o boom dos dispositivos de VR. Daí eu pergunto agora, né, para vocês pensarem aí, não me respondam, mas pensem. Realidade virtual ou alucinação, né? Será que nós vivemos na Matriz? Todo mundo deve ter visto o Matrix, esse filme aí de 99, onde se descobre que os humanos estão vivendo como fonte de energia para as máquinas e que elas plugaram um conector no cérebro desses humanos para eles acharem que estão vivendo no mundo. Então eles recebem lá toda a informação como se eles vivessem no mundo, e isso é tudo uma alucinação. E às vezes a gente se coloca essa pergunta aqui: será que esse universo todo não é só uma simulação? Bom, acho que essa pergunta nós não vamos responder hoje. Vocês podem aí tomar a pílula vermelha ou azul, né? Mas isso está um pouco fora do domínio da ciência ainda, não há meios de testar. Então é um tema para filosofia que eu vou deixar para depois, se nós vivemos ou não na matriz. Agora, eu volto para os fundamentos de interação humano-computador para a gente falar um pouco do que a ciência pode falar disso aí. Então esse aqui é o modelo do processador humano, é o que a gente usa na literatura de interação humano-computador. Vocês veem aqui essa linha pontilhada que separa o processador humano do mundo externo. Então cada um de nós tem um mundo externo. Nós recebemos entradas, né, pelos nossos receptores, os sensores que nós temos na pele, os olhos, os ouvidos, né, todos esses periféricos. Isso entra por uma parte do cérebro que pré-processa isso e vai lá para a memória, onde tem lugares específicos da memória que armazenam isso por um tempo curto para que eu possa processar rapidamente pelo meu processador cognitivo, que é uma outra parte do cérebro que processa o que está na memória e devolve, né? Então refaz associações aqui. Isso aqui é um modelo simplificado que a gente usa, mas ele reflete, acho, num alto nível um pouco o que acontece. E depois, as decisões que a gente toma com o nosso processador cognitivo disparam sinais para um processador motor que controla os nossos atuadores, nossos motores, que são os músculos, basicamente os músculos. Então todas as nossas saídas são musculares. Caminhar, mover o braço, mover os olhos, abrir a boca para falar, né, fazer o pulmão soprar o ar para falar. Então isso não é muito diferente da arquitetura do computador do von Neumann, que é essa aqui do lado, e que todo estudante de computação sabe desde o início, né, como isso funciona. Nós temos entradas, processamento e saída, e isso passa por um sistema simples, uma arquitetura simples de memória e controle, que é muito similar ao que nós temos aqui. Então, sabendo que é mais ou menos assim que a gente funciona, o que acontece se eu cortar aqui assim e colocar alguma coisa, uma caixa mágica qualquer aqui, que substitua as entradas dos receptores? Agora eu recebo estímulos visuais, sonoros, táteis, etc., da mesma forma que antes, mas agora eles não são do mundo externo, eles são de alguma outra coisa. E aqui eu cortei, então não faço mais atuação no mundo externo. Cortei, não preciso, posso jogar fora o sinal que sai aqui, não preciso para nada. Simplesmente, ou então plugo ele aqui para dar um feedback para essa caixa.
né? Acontece aí é que um pouco parecido, né, do que acontece lá no Matrix. Quer dizer, não temos tecnologia para fazer isso aqui, mas talvez a gente possa fazer isso um dia. Afinal, o mundo está cheio, né, de ficção científica sobre isso. Por quê? A gente sabe que a tecnologia influencia a forma como a gente vive muito, de uma maneira muito determinante. Né? Bom, pegue um cenário dos smartphones, as redes sociais. A gente não vive como vivia há 5 anos, é completamente diferente. Então aparecem, como a série aqui Black Mirror, que experimenta alguns casos de tecnologia. É todo um mundo igual ao nosso, mas tem lá alguma coisinha de tecnologia diferente, e aquilo faz com que as vidas das pessoas sejam diferentes, não do jeito que elas são hoje, mas de um outro jeito imaginado. Nos leva a pensar, né? São as distopias aí. Esse outro filme, Surrogates. As pessoas não saem mais na rua porque isso é perigoso. Elas mandam para a rua um robô, ou uma espécie de androide que elas compram, e elas ficam nessas estações em casa e controlam por telepresença esse robô aí, esse surrogate, né, que é um substituto da pessoa. E tem todo um mundo ali, porque eu posso, esse aqui é o surrogate de $300, mas eu posso comprar um de $3.000, que tem mais funcionalidades, mais sensores e tal, é mais realístico. Mas enfim, as pessoas não saem de casa, e daí assim, alguém é atropelado, é só a máquina que é atropelada substitui, né? A pessoa fica em mais segurança, por exemplo. São as distopias que aparecem aí. Por que elas aparecem? Porque é inevitável pensar nos malefícios da tecnologia. Né? Já foi assim com qualquer tecnologia. Foi assim com a imprensa, com o rádio, com a TV, com a internet. A gente sempre diz, agora isso vai ser horrível, vai fazer mal para as pessoas. Até a caneta esferográfica, escrever com a caneta, com o lápis é melhor. Né? E o forno de micro-ondas, agora, dizia minha avó, que bobagem isso, né? Isso deve fazer mal. E então, quando a coisa não é natural pra gente, quando ela surge depois que a gente já está estabelecido aqui nessa vida, nesse mundo, ela sempre dá um pouco de medo. E é por isso que aparecem essas distopias. Agora, se vocês forem pensar, a gente já vive numa dessas e nem se dá conta, né? As redes sociais. Nós somos o produto, né? O usuário é o produto aí. Serviços que são dados de graça para nós, mas que exigem a nossa atenção constante. Coletam nossos dados, moldam a nossa opinião, as notícias que são mais retweetadas e recompartilhadas. E no fim nós precisamos dela para a nossa vida. Como é que nós íamos fazer? Né? Nos comunicamos por WhatsApp. Quem já não fez compra por WhatsApp ou até fez marcou uma consulta, enfim, né? Nós usamos as coisas para isso, precisamos delas. E para fazer esses sistemas com uma interface tão interessante que faz com que o usuário dê toda a sua atenção para ela, permita que ela colete seus dados, né? E precise tanto dela, nós usamos certos mecanismos no design de interação, como aqui eu vou falar brevemente de alguns, né? Então, a primeira coisa que é importante para projetar interfaces que são interessantes e que cativem as pessoas é affordance, né? Esse termo a gente não traduz, mas quer dizer aquilo que o objeto comunica sobre como ele deve ser usado. Então aqui eu coloquei 3 maçanetas de exemplo. A gente olha para elas e já sabe como é que se faz, né? Baixo assim a maçaneta, giro assim, aquela ali tem que puxar e tal. O objeto comunica como ele funciona, e as interfaces têm que fazer isso. Como é que vocês sabem que tem que clicar lá no botão OK? Como é que vocês sabem que aquilo é um botão? Ele é desenhado com relevo e tal. Essas coisas são feitas assim, para serem fáceis de a gente aprender a usar sem precisar treinamento. Então a gente usa muito o conhecimento sobre a percepção. Né? A percepção é como a gente adquire informação pelos sentidos. Então o projetista de interface,
Ele tem que ver como é que esse humano percebe as coisas, como é que ele faz para transformar essa informação que ele recebe numa experiência e traduz isso para algo que ele vai lembrar e saber como usar, né? Então, nós precisamos estudar essa parte de percepção que tem muito a ver com o que eu vou falar agora, que é a atenção e a memória, né? Então, primeiro, a atenção, que é um filtro que seleciona os estímulos. A gente faz multitarefa. Como é que a gente faz multitarefa? Porque tem que filtrar o estímulo de uma coisa e da outra, né? Mas, enfim, se eu preciso focar em algo relevante, então eu preciso focar minha atenção aqui, a atenção ela filtra o resto, né? O barulho, o que estiver acontecendo em volta. E aqui eu vou fazer um pequeno exercício com vocês. Vamos ver se está todo mundo atento. Tá? Primeiro, encontre o preço de um quarto duplo no Holiday Inn em Bradley. Tá? Então, primeiro eu vou entender a pergunta. O Holiday Inn é um hotel, a gente conhece, Bradley é uma cidade. Tá? Quero que vocês encontrem o preço e vejam aí quanto tempo vocês demoram. Alguns já devem ter achado, alguns ainda não. Nós estamos procurando e vão acabar encontrando. Vão olhar esse monte de letras aqui. Bradley, Bedford, Bradley está por aqui. Então vamos ver. Holiday, não, Holiday Inn está aqui. O que eu queria? Um duplo. Está aqui, 40. Resposta do preço, $40. Tá? A gente acha, a informação está ali. Agora, um exercício similar, procurando o preço de um quarto duplo no Quality Inn em Columbia. Então, encontraram? O que a gente vê aqui? Columbia. Como que era o nome mesmo? Quality Inn. Duplo. $41. Vocês notaram a diferença? As duas telas têm a mesma densidade de informação, mas essa aqui tem uma estruturação com espaços. Então é uma questão de trabalhar na percepção. O humano, o cérebro é feito de um jeito que ele percebe melhor aqui, porque está separado. Ele consegue fazer o quê? Focar a atenção. Não vou gastar cérebro nessa parte aqui, porque aqui não é Columbia, né? Essa coluna que eu quero, porque é o preço do duplo. Então essas coisas são baixo nível, bem baixo nível no processamento do cérebro, mas claro, vocês devem conhecer um pouco disso. Isso aqui é IHC, né, Interação Humano-Computador, dos anos 80, 90. Hoje em dia nós fazemos outros experimentos mais complexos para outras coisas, mas isso aqui é o fundamento. E o outro é esse aqui, da segmentação por características primitivas. Então, o último exercício aqui para vocês. E eu vou mostrar um quadrado cinza com áreas estampadas. Quero saber quantas áreas vocês enxergam, quantas áreas estampadas diferentes vocês enxergam ali dentro, tá? Bem rápido, atenção. Em geral, na sala de aula aqui, os meus alunos têm que dizer: achei, são 3, são 4, são 5. Eu não sei quantos vocês acharam, mas se vocês foram bem rápidos em dar uma resposta, provavelmente disseram 3, depois mudaram, não, é 4, depois mudaram, não, é 5. Espero que tenha acontecido isso. À primeira vista, como isso aqui é um mecanismo de pré-atenção, a gente vê essas 3 áreas assim, que se distinguem estruturalmente. Depois, essa aqui, como tem características compostas, um L e um T, tem uma parte de L aqui no T, então é um pouquinho mais difícil de ver, demora um pouco mais. E depois aqui é o T, só muda de orientação. E aí a gente vê mais uma. Então, o humano funciona assim, vocês podem testar isso com milhares de pessoas e vão ver que o humano funciona todos do mesmo jeito, o DNA é parecido. Né? Então, usando essas questões que a gente sabe, mais aqui as de memória, por exemplo, a memória se refere ao armazenamento e recuperação de informação. Então, a gente sabe que quanto mais a gente pensa sobre uma coisa, mais ela vai ser gravada na memória. A gente faz associações, a gente sabe a letra da música mais do que um texto em prosa, né? E também é afetado pelo contexto. Uma pessoa que eu encontro todos os dias no campus, quando eu encontro ela no supermercado, eu demoro a reconhecer, porque a minha memória demora mais a buscar a informação. E outra coisa que nós usamos para projetar a interface, que eu já mencionei antes, são as metáforas.
Metáforas que é usar representações que remetem a conceitos conhecidos pelo usuário. Por que o Windows usa janelas, né? Janelas que nós conhecemos. E as pastas e os arquivos, as ações de abrir, fechar, sair, surfar na web, postar uma notícia, né? A gente, todas as interfaces criadas até agora, elas levaram em conta essas coisas que eu falei e algumas outras. Aí acontece essa situação, começa aqui. O cara mais velho chega e diz, guri, já tinha visto um desses antes? E o outro mais novo responde, ah, legal, tu imprimiu o ícone de salvar em 3D. Né? Quem é que reconhece isso aqui como ícone de salvar? Todo mundo. Mas quem é que já viu um disquete, né? Então, no começo, o salvar no disquete fazia sentido. Depois também entrou na cultura. Então, embora tudo comece assim, com metáforas, depois acaba que a gente reconhece já pela cultura. Né? E aí essas interfaces todas que nós temos hoje e que evoluíram, que vocês veem o Windows antigo, um Windows novo, um Mac antigo, um Mac novo, vocês veem os primeiros Androids, um Android mais recente, um iPhone, e essas várias interfaces, como eu tinha teclados físicos e agora não tenho mais num dispositivo móvel, tudo isso mudou muito rápido e foi construindo. Nós estamos aprendendo como os humanos funcionam e fazendo interfaces mais efetivas. Então, vem aí uma metáfora, uma outra, já que eu estou falando de metáforas, que cai bem para a realidade virtual, que é essa da física, que é a teoria dos múltiplos universos, né, o multiverso, em que eu teria múltiplos universos ao mesmo tempo. Isso vem lá da física. E como na realidade virtual a gente cria um universo paralelo também e entra nesse universo, então tem muito a ver, veio aí o metaverso. A indústria aproveitou isso e o conceito agora do metaverso é onde a gente chega na parte que é da virtualidade real dessa atividade de hoje, né? Falamos bastante de realidade virtual, agora aqui o metaverso é algo que não existe ainda, né? Mas que como conceito existe, e a ideia é centralizar toda a vida ali, é criar esse novo universo onde eu vou fazer todas as coisas que eu faço da minha vida, ao invés de estar todas separadas como eu tenho hoje, eu poder fazer tudo ali. Então, comunicação, entretenimento, informação. Eu quero ver um filme no Netflix, eu não vou na minha TV nem no meu celular, eu vou e entro ali no metaverso, vou lá no meu cinema Netflix e assisto. Eu quero conversar com alguém, fazer uma reunião, entro lá e lá eu tenho a minha sala de reunião. E eu tenho uma loja. Bom, eu coloco a minha loja ali dentro e os meus clientes vão na minha loja virtual e eu vendo coisas para eles. Tudo deveria acontecer ali. Essa é a ideia. De novo, como nas redes sociais, o usuário é o produto. Então não muda essencialmente o que já acontece, certo? Mas agora é usando uma interface diferente. Porque com essa interface diferente, eles conseguem amplificar a nossa dependência, né? Amplifica a nossa dependência, que a gente já tinha alguma, mas que vai ficar maior agora, então é um bom negócio, mas também amplifica a nossa capacidade de ser homo sapiens. Quer dizer, de fazer coisas incríveis que sozinhos a gente não consegue, mas que juntos se consegue. É a tecnologia que faz isso. É o poder cooperar uns com os outros a partir disso. Então, uma pessoa sozinha não cria civilização, mas com as ferramentas adequadas, bom, agora nós conseguimos fazer essa atividade aqui, eu estando num outro continente, vocês estando cada um na sua casa, coisa que não era possível antes, e o metaverso ou algo parecido que venha a acontecer, se vier a acontecer, é mais uma dessas ferramentas que, embora tenha todas as suas armadilhas, também torna a humanidade mais poderosa, como um todo, né? Como espécie, para criar mais, produzir mais, fazer mais coisas. Agora, a despeito talvez do indivíduo, né? Agora o indivíduo é mais com vocês do que comigo. Não sei quais os efeitos disso nos indivíduos. Mas pode ser que não funcione também.
já aconteceu, o Second Life, em 2003, era exatamente o metaverso. Era um ambiente que as pessoas deveriam ir lá, criar sua loja, se divertir, ver os amigos, fazer reuniões, mas não funcionou. E não funcionou por quê? Talvez porque a tecnologia não acompanhasse, não tinha a imersão suficiente, não tinha o display com qualidade suficiente, não era interessante. Mas talvez não seja nada disso, talvez seja só pela velocidade da mudança, leva um tempo, porque as coisas são tão rápidas que isso é subgeracional, né? A mesma geração passa por várias coisas. Antes era assim, os nossos avós eram assim, nossos pais assim, nós é assim, nossos filhos assim. Agora não, né? Na mesma geração nós temos essas várias coisas acontecendo, então talvez só é uma questão de tempo, pode ser que não dê certo, mas pode ser que dê. E como eu já me estendi um pouco, eu volto à minha pergunta para fazermos antes uma discussão aqui, como é que vocês pensam que será a interação na década dos 2020, em 2030, talvez, quem sabe a gente possa imaginar, em 2050. Posso dar umas hipóteses, tá? Realidade aumentada. Nós vemos hologramas por aí usando óculos ou lentes de contato especiais, e isso permite fazer coisas incríveis sem entrar no mundo virtual. Ou os smart glasses, que é mais simples. Eu só tenho, ao invés de usar a tela do meu telefone e quebrar o meu pescoço olhando ele assim, eu vou ter meus displays no óculos e faço as coisas com mais conforto. Ou, como é nesse filme aqui, talvez vocês não tenham visto, mas usando interfaces direto com o cérebro. Então vocês veem o espaço todo vazio, né? É uma mesa cinza, parede cinza, não tem nada, mas as pessoas estão ali se comunicando, vendo coisas que nós não estamos vendo, porque tudo está interligado num sistema na cabeça delas. Não sei, eu falei até 2050, quem sabe dê tempo para essa tecnologia. Ou uma outra hipótese que já está acontecendo de certa forma, os assistentes pessoais virtuais. Siri, Alexa. Né? É um pouquinho mais rico é esse do filme Her, se vocês viram, em que o assistente pessoal não só responde a comandos que a gente dá e busca na internet a resposta para as nossas perguntas e controla a nossa casa, abre as janelas, que todos esses aqui fazem isso, né? Hoje. Mas ele tem uma personalidade, esse assistente é proativo e busca, olha, eu vi aqui teus e-mails que tu não lê faz muito tempo, não posso apagar? Pode. Ah, tem essas fotos aqui, 1 milhão de fotos, estão muito ruins, posso apagar as ruins? Pode. E aí o assistente trabalha pra gente, né? Nesse caso aqui do filme, eu não vou fazer spoiler, então não vou falar mais nada, se vocês quiserem ver, mas eu deixo aqui a pergunta e eu abro agora o espaço para uma discussão. Excelente, Anderson. Posso começar? Claro, sim, Aí, tá. o compartilhamento. Uhum. Não, eu fiquei pensando, né, que eu até anotei aqui para eu pensar mais depois, mas eu como sou psiquiatra da infância e adolescência, acaba que no dia a dia tendo a ter uma visão do que acaba dando de errado, né? Excesso de jogos, excesso de YouTube, mas eu fiquei, o que eu anotei foi aqui, ó, de que a tecnologia pode amplificar as possibilidades humanas, né? Isso que é. E claro, a gente que é formado, tipo assim, medicina, tipo, vamos salvar, né? Ou contra a morte, ou contra as doenças e tal. A gente está sempre meio focado no que é negativo, né? Tanto que uma das atividades que a gente vai ter daqui a um tempo, daqui a uns dias, é para tentar mostrar lados positivos de coisas tecnológicas de hoje, né? Como monitoramento de sintomas com o celular, enfim. Mas eu queria só dar esse kickstart, assim, para fazer meio que uma meia-culpa, assim, de tentar tirar do nosso próprio pensamento, que já é meio enviesado para buscar problema, né? Mas tentar tirar um pouco isso para poder abrir a mente no sentido de também ver que tem coisas que podem ser, como tu falou ali, de amplificar mesmo, né? Vai se saber
se daqui a pouco uma dessas ferramentas não propicia, sei lá, trabalhos em equipe que acabem levando a alguma criação muito interessante, enfim, né? Exatamente. O que eu achei mais interessante, e claro, eu quando fiz faculdade de medicina não tinha isso, né? Agora, tipo, eu vi um pessoal me mostrando ali umas coisas em tablet, coisa assim, mas a própria coisa da anatomia, né? Coisa da anatomia, se tivesse um holograma, seria uma Sim. coisa, né? Tu não precisaria estar lá no laboratório, tu podia estudar no outro lugar, enfim, né? Não que vá substituir, né? Isso é uma coisa que eu também fiquei pensando, assim, mas só para ligar com a coisa que tu mostrou da distopia ali, né? Claro que uma série tipo Black Mirror até eu acho que eles têm um papel social, assim, tipo, ó, pessoal, fiquem atentos, né? Mas por outro lado, é muito mais fácil a gente ficar nos chamar a atenção as coisas que dariam medo, que levam para a gente ficar atento, tipo, aquilo que vai dar errado, né? E o que eu queria dizer é isso, de tentar ver o que pode dar certo também, né? E Nossa, isso, claro, ia ser... se eu posso comentar isso, é a questão da coisa ser natural ou não pra gente, né? O livro é uma tecnologia e as pessoas estudam com livro, e se não tivesse o livro, não podia estudar com o livro. Quando surgiu, achavam que fazia mal, cria ideias na cabeça da pessoa, olha só, tu vai ler isso, né? E são tecnologias também. E aí a gente esquece disso. Mas aquelas que quando a gente nasceu já existiam, tranquilo, a gente nem se preocupa. Aquelas que surgem depois, a gente fica com medo. E isso sempre foi assim, a gente vai continuar sendo assim. Né? Os carros fazem mal, porque dá acidentes e as pessoas morrem. A tecnologia é toda assim. Então acho que por isso a gente precisa olhar com os olhos mais positivos. Na questão dos médicos, eu trabalhei com médicos toda a vida da minha pesquisa, com aplicações na medicina de computação gráfica e realidade virtual, e ali nos anos 2000, início dos anos 2000, era muito difícil, a resistência era tremenda, porque eu faço desse jeito, esse negócio eu não vou fazer de outro jeito. Mas isso mudou bastante agora, porque eles veem a oportunidade. Então, muitos já vêm perguntar, tá, eu preciso saber quando é que vai acontecer isso para preparar, né? Então, isso vem notando que tem também essa mudança de mentalidade. Sim, a própria coisa da cirurgia por robô, não sei se tu tava... Que é um negoção gigante, assim, eu nunca vi na vida real, mas eu só vi na internet, né? Mas... Não, eu tenho trabalhado com isso, nós já vimos o robô cirurgião, eu tenho uma interface para controlar o robô, que é toda por computador, então é bem interessante para nós. E o robô não faz nada sozinho, ainda é o cirurgião que controla tudinho ali, né? Mas isso vai mudar, porque nós vamos começar a dar comandos para o robô um pouco mais alto nível. Faz uma sutura aqui, nessa linha, né? Remove essa estrutura aqui, desenhando em volta dela, alguma coisa assim, e o robô com sensores vai fazer com bastante precisão aquilo. Mas ainda não existe, mas vai acontecer nas próximas gerações do robô. Pegando um exemplo aí. Não, só para citar uma coisa que eu acabei vivendo bastante por ter feito doutorado em análise de imagem cerebral, por exemplo, é muito comum a gente usar um software que é feito pelo pessoal da Harvard. O software é livre, tal, está disponível para baixar, etc. Mas todos os dados que são gerados naquele software, eles que são os donos do software estão usando para alimentar a base de dados no sentido de ter milhares de, sei lá quantas imagens cerebrais no mundo inteiro, que pelo menos a gente espera, né, que um dia tragam um padrão do que seria o cérebro humano, né? Ou pelo menos o que seria o cérebro humano dentro daquela metodologia, né? Então, tipo assim, eles distribuem um programa free, que, nossa, demorou mais de 20 anos para ser feito, está sendo feito ainda, né? Mas vai acabar sendo uma colaboração mundial sem, tipo, ter entrado em contato com as pessoas, né? As pessoas vão colaborando porque o
o próprio Esse é o programa é negócio, interessante, né? é o negócio da era da informação. É aquela coisa, é coletar esses dados, porque esses dados têm valor. E a gente, às vezes, dá os dados muito sem pensar que são dados privados, mas, por outro lado, tem gente que vai fazer lucro com isso e tem gente que vai construir conhecimento novo com isso. E, de uma forma ou de outra, é uma colaboração e a gente precisa conviver com o aspecto negativo que tudo isso tem, porque tem um benefício gigantesco também. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, não sei se vai ter uma curadoria das perguntas, se vai selecionar, mas eu poderia fazer uns comentários, começando por cima aqui. Não, eu tava tentando fazer curadoria, mas se tu... Eu posso comentar sobre o atendimento, teleatendimento, né? Que isso para todas as especialidades médicas, ou para muitas delas, tem acontecido. As pessoas atendem emergências por WhatsApp, as pessoas na radiologia mandam foto do raio-x para o colega distante, coisa que é totalmente fora do padrão. Mas aquilo ajuda. E aí fazer novas interfaces boas, adequadas, seguras para fazer esse tipo de colaboração é útil. E a questão do atendimento direto a um paciente, tudo que falta é uma interface boa, porque, claro, fazer o atendimento online, assim, no Zoom, não substitui o presencial, porque tem uma série de elementos a mais. Mas já é melhor que por telefone, porque eu consigo ter a linguagem corporal, eu consigo ver informações de apontamento, né? E agora imagine que isso aconteça numa realidade virtual onde as pessoas não percebam que elas não estão ali juntas. Parece que as duas estão na mesma sala. Então, aí deve funcionar da mesma forma que um atendimento presencial. O que falta é simplesmente a interface adequada. Eu vi que tem nos Estados Unidos, né, em algumas farmácias, uma cabinezinha de consulta, em que a gente chega lá, entra, paga ali com o cartão e é atendido à distância. Aparece um médico lá e tem uma série de aparatos aqui, por exemplo, eu coloco o medidor de pressão no braço, instalo no corpo algumas coisas e ele consegue monitorar isso e fazer perguntas e faz a consulta assim, já é um pouquinho mais rico, né, do que simplesmente a teleconsulta de casa. Só complementando, né? Eu tenho uma aula que eu falo sobre essa coisa dos games, assim, que era mais para os pais, enfim, no sentido de educação, assim, em escola. E um dos slides é um monte de... São várias pessoas no metrô, assim, o metrô versão antiga, todas elas, cada uma lendo o jornal, assim, tipo, sem olhar na... Uhum. E aí falando assim, jornal... alguma coisa tipo assim, jornal deixa as pessoas muito distantes uma das outras, ou, né? Sim. Uhum. Claro que não dá para comparar o jornal com o smartphone, mas não dá para comparar no sentido de possibilidades Não, o e de chamar smartphone é mais atenção, né? aperfeiçoado de puxar a atenção da gente, né? É, Essa pessoa de fone de ouvido no metrô, com jornal, também já é uma influência da tecnologia. Só que são tecnologias que já existiam quando nós nascemos, então nós não nos importamos tanto. não, mas o que eu queria dizer é que vai depender muito do que o ser humano, como o ser humano vai usar, né? Sim. Porque pode usar isso para se afastar de alguém ou para Pode. não se afastar, né? Sim. É sempre assim, as armas são assim, né? Pode usar arma para muita coisa. Então, claro que existem aqui as cyberpsicopatologias e etc., mas existem patologias de todas as tecnologias, né? De todas. Acho que, claro que isso é um assunto muito mais profundo, que a gente não pode consumir ele agora, mas o meu ponto ali era esse, né? É tentar ver uma maneira o quanto isso também é importante para, embora possa não fazer tão bem para cada indivíduo, para a espécie humana, a civilização, certamente é um caminho, porque é o caminho natural que tomou, né? O caminho natural que tomou, e então não tem muita escolha também. Ela tem um assunto paralelo à realidade virtual, à interação, é a inteligência artificial, que também pode ser assunto de algum desses eventos de vocês. Eu não seria eu o convidado, mas eu vou deixar as máquinas tomarem decisões, né, baseadas em vários viés que tem, né, dos dados que elas estão usando. É muito complicado.
Tanto que tem aqueles casos, né, que o pessoal, para mostrar o erro do machine learning, né? Sim, sim. Que, enfim, tem vários tipos, né? Mas eu tinha visto numa aula disso que era aquele que não sei se era Target ou uma dessas empresas grandes descobriu antes que a própria pessoa e a família dela que a menina ia ter um bebê, né? Isso, sim. E aí o cara foi lá, o pai da guria foi lá xingar os caras na loja, como é que tu tá Sim, mandando propaganda de fralda pra minha filha, não sei o quê. é. Isso aí. Isso está acontecendo todos os dias nas redes sociais e nas buscas online. É uma realidade. O André tá fazendo uma provocação cômica, pensando que um dia haverá psiquiatras no metaverso, se hoje atendemos online, talvez um dia atendemos realidade virtual. É verdade. Teve uma vez que a gente estava no Congresso Brasileiro em 2010, a gente começou a falar, a gente estava, tipo, num ônibus indo para um lugar, a gente começou a falar que um dia ia ter pessoal que dava aula particular de como jogar em alguns jogos, tipo coach de games, né? Uhum. E, nossa, para nós pareceu assim, uau, tipo, estamos pensando a coisa mais maravilhosa. E em seguida, acho que já tinha, ou até já tinha naquela época. Sim, já, claro. Não, e hoje tem mais que isso. Os gamers que ficam fazendo streaming direto, e as pessoas assistindo, e quanto rola de publicidade nisso, e lucros para cá e para lá. Os games virou uma indústria gigantesca, é mais que Hollywood, é mais que tudo. Hein? Eu sei de alguns alunos que fazem joguinhos, aplicativos, e outros que montam servidor de jogo e ficam ricos, assim, na graduação, simplesmente com que enxergaram uma oportunidade. Tem tudo isso. Tem essa questão da economia também, que é bem relevante. E nós, no Brasil, ficamos muito para trás, consumindo mais o de fora, né? Mas peraí que eu... É difícil ver olha as só. perguntas e conversar ao mesmo tempo. Não, tem uma contribuição aqui da colega que a Panvel envia lembrete sobre medicação quando está terminando. É meio invasão de privacidade mesmo. Mas alguns gostam, Não, hoje tem realmente. leis de proteção de dados, que há 10 anos não tinha. Aqui na Europa tu não entra em site nenhum sem ter que dizer que tu aceita os cookies. Os mesmos sites que nós entramos no Brasil, aí eles não perguntam, aqui eles perguntam, né? Porque a lei está tentando controlar isso. Não, mas aqui já estão pedindo, tu Sim, aceita os agora cookies, também tipo, tem a lei aí de é. proteção de dados, mas eu notei uma diferença bem grande da intensidade ao chegar aqui. Isso, essa última, não sei se tu quer comentar aqui tecnologia mudando e criando novas subjetividades, como você vê essa questão? Onde é que está essa tecnologia? Acho que é a Está última. no meio de uma pergunta ou é a última? Se fala da tecnologia mudando e criando novas subjetividades. Vamos ver essa questão. Não sei se eu entendi a questão. Na verdade, tem aquela como se chama? Um transhumanismo ou um desumanismo. Né? O humano se modifica. A tecnologia do século XX em diante começou a avançar muito rápido. Então não dá tempo. Né? Ela começa a ser muito relevante para a vida da gente. Antes tinha também avanço tecnológico, mas ele foi muito lentamente avançando. Então o que acontece é de moldar a gente, ela sempre nos moldou. Desde a linguagem, desde que surgiu a linguagem e as formas de comunicação, tudo sempre moldou o mundo e a subjetividade também. E o que acontece é que agora é muito rápido. E tem um ponto de equilíbrio em que a gente aceita ou não. Eu acho que a gente vai sendo empurrado na direção de querer mais e mais, e se envolver e dar o seu tempo a isso. E talvez perder a subjetividade, né? ou mudar para um comportamento de massa que é manipulado
elementos de tecnologia, mas isso sempre aconteceu numa escala menor. Então é assim que eu vejo que a escala é muito grande e é um pouco imprevisível, mas que se estressar demais as pessoas vão bater o pé e a coisa tende a mudar de direção. Eu acredito que é assim. E como o mundo no momento é capitalista, tem a questão do capital. Então isso vai, enquanto isso for dando lucro, enquanto isso gerar economia, se vai por aqui, e se for para as novas subjetividades serem criadas ou destruídas, isso vai acontecer. Agora, quando as pessoas não quiserem, então não vai mais gerar lucro e aí isso vai parar e vai mudar. Essa é um pouco a minha visão disso. Então não tem como a gente querer controlar ou impor pela força, regular muito esse tipo de coisa. Senão a gente tem prejuízo também. Um exemplo disso, claro, vou dar um exemplo bem pequenininho, só para citar isso de que as pessoas vão escolhendo, né? Por exemplo, o Orkut bombava lá quando eu estava no fim da faculdade, e cadê o Orkut hoje, né? Sim. MySpace nos Estados Unidos até fez um certo sucesso, depois ninguém... antes, lá atrás, o Napster, né? Eu usava o Napster. Hoje em dia, Sim, relutei para entrar no Spotify, tipo, ai, meus MP3 que eu baixei com tanto carinho, vou fazer o quê, né, agora? Mas é essa coisa de, daqui a pouco, se o pessoal todo abandonar o Instagram fecha, né? Exatamente. Pode acontecer de uma hora para outra, né? Tem muito a ver com as pessoas, na verdade, né? Sim, é por isso que os sistemas, as pessoas veem os sistemas só na interface, então se a interface for adequada, elas vão para aquela ali, daqui a pouco surge uma outra que mostra o quanto essa é obsoleta e elas largam essa. Então acaba criando essas grandes corporações que vão comprando umas às outras, quando aparece uma que ameaça, a maior vai lá e compra. Isso é uma questão que a gente não tem muito controle. Até se tenta controlar para não ter... Nos Estados Unidos eles têm alguns controles para não criar monopólios nisso, né? Mas esse que é o perigo, uma coisa mais distópica, é grandes corporações mais poderosas que os próprios governos e tudo, né? Se não, fora isso, é assim, as pessoas que escolhem, e elas escolhem induzidas como elas sempre foram. As revistas de moda dos anos 20 e 30 induziam as pessoas a comprar certas roupas da mesma forma que nos induz hoje. Edson, eu só recopiei aqui ó, eu não sei se tu chegou a responder essa terceira. Eu não consegui ver todas, porque nós pulamos umas e... Qual? Acho que o André Tem o fez mais horário uma dela. última aqui, às 9h22. Aí eu copiei a dele mesmo de antes, em cima às 9h19. Eu só não sei. Eu acho que a de Você acha cima que tu já profissionais falou, de né? computação deverão preocupar-se com isso, criar novas tecnologias? Essa questão tem a ver com ética, né? Se a gente deve se preocupar de quem é a responsabilidade. Aí eu tenho carros autônomos. Carros autônomos, a pessoa sofre um acidente e morre. E aí, de quem é a responsabilidade? De quem programou o software do carro, de quem construiu o computador, de quem fez o sensor, né? Daí o fabricante diz, olha, tá 90% menos acidentes com o meu carro autônomo do que com os motoristas dirigindo. Então, o que importa, né? Aquele ali. Mas as pessoas se preocupam muito. E a mesma coisa vai acontecer com a cirurgia, a mesma coisa para atender o paciente. Tem a responsabilidade que é sempre do humano. Então, tem essa questão ética. Existe na ONU órgãos se preocupando com isso, com a questão da inteligência artificial agora. Tinha até um colega da URGS, que foi uma grande honra até que ele foi convidado lá por esse painel da ONU, são umas 20 pessoas, e tinha inclusive a Melinda Gates e o dono do Alibaba, e uma série de pessoas influentes lá que estavam nesse comitê para discutir a ética disso. E claro, a gente se preocupa com isso, mas é a mesma coisa quando tem a questão da ética individual e do grupo. Quando eu vou lá e compro ações da Petrobras, porque elas vão dar lucro e eu não estou pensando como aquilo polui o ambiente, né? Então, são essas questões que estão para todos. Eu acho que não é uma responsabilidade de quem cria nova tecnologia, mas de todos. De quem usa, de quem compra, da política dos governos, né?
enfim, da academia, de todo mundo, discutir essas questões. E a última aqui do minuto 22 é: fiquei pensando num momento futuro onde a máquina poderá dar respostas tão adequadas ao seu interlocutor, suplantando a capacidade humana, pois a máquina pode ser programada e aprimorada para tal. Poderemos algum dia falar em empatia artificial? Fico pensando, no entanto, que sempre haverá o homem por trás da máquina. Eu acho que a máquina, por enquanto, a inteligência artificial ou qualquer ambiente desses, ela é moldada pelos valores humanos. Então, tudo que está ali é criado da forma que a gente pensa e acredita. O que se cogita é se essa inteligência ali vai conseguir depois se libertar de forma a ser criativa e criar coisas que não são daí derivadas diretamente do humano. Na computação nós falamos muito de uma coisa chamada determinismo, né? Um programa determinístico. Se eu rodar ele 1 bilhão de vezes, ele sempre vai executar da mesma forma e dar o mesmo resultado. E se pergunta se o universo é determinístico, se a gente tem livre-arbítrio e tudo isso. Eu acho que a questão é essa mesma. Eu acho que no fundo não, no fundo tudo é uma questão de causa e efeito. Então, se aquela máquina muito boa, que decide bem e que pode ser usada para, digamos assim, imaginem que a gente abra mão de governar o país. Agora nós vamos ter uma máquina que é o governo. Nós vamos fazer algumas leis, que são as leis que nós queremos, e pronto, não se preocupa mais. Ela vai ser perfeita em fazer isso, em governar melhor que qualquer governante humano. Não vai ser corrupta e uma série de outras coisas. Mas acho que não vai acontecer, porque quem fez isso foram os humanos, e os humanos são corruptos, e os humanos têm essas coisas, têm esses defeitos. Então vai ter lá uma probabilidade, né, de que o programa do DNA humano, de alguma forma, se manifeste ali, nessa inteligência artificial. Então, se eu vou falar de empatia artificial, que é a questão, é aquela minha pergunta de antes, se nós vivemos na matriz ou não. Como é que eu sei que é artificial? Por que a minha empatia não é artificial? Qual que é a diferença? Como é que eu vou cientificamente demonstrar uma diferença? Porque pode ser simplesmente uma empatia natural rodando num substrato diferente, num processador ao invés de biologia, né? Então eu não sei se consigo responder, mas as ideias são essas, né? É difícil dizer o que é artificial. É tudo sempre baseado numa origem. A inteligência artificial de hoje, por exemplo, é muito focada em dados que são coletados das pessoas. Então, mas tem outras inteligências artificiais, tem métodos simbólicos, outras coisas que vocês não ouvem falar ainda, o público em geral não ouve falar ainda, mas que está sendo trabalhado e daqui a pouco pode superar os machine learning que existem hoje e funciona de uma maneira totalmente diferente. Então, sim, se pode criar a questão da empatia, eu iria além, tem a consciência. Se a máquina vai adquirir consciência, isso fica um pouco fora do escopo aqui, mas já que nós estamos falando de futuro e novas interfaces, essas interfaces podem ser muito humanas, assim, manifestar empatia, manifestar consciência, mas a gente nunca vai ter certeza do que a máquina está sentindo, assim como eu não tenho certeza se vocês não são todos máquinas, e eu sou o único que estou aqui, todos estão só mandando estímulos para mim, né? Não tem como saber. Acho que é assim que vai funcionar. Eu acho Uma que pelo pergunta aqui. adiantado da hora. Eu só vou responder mais essa, É. então. Quanto estamos distantes da tecnologia que emule na realidade virtual os demais sentidos que faltam? Como eu falei antes, a realidade virtual é um ideal que eu teria que cortar todos os estímulos e substituí-los, né? E a gente faz isso faz bem só com a visão e a audição no momento. Mas tato tem bastante coisa. Então, o que nós temos hoje? Algumas aplicações que eu consigo usar respostas táteis fidedignas só. E a questão de odor, existem salas em que eu vou experimentar um ambiente, um mundo virtual, em que ela produz cheiros de comida, de vários tipos. Já existem essas coisas. O que elas não existem em escala porque não são um negócio ainda.
É essa bem a nossa visão de que quando alguém vê um jeito de ganhar dinheiro com aquilo, todos vocês vão ter a possibilidade de experimentar, porque vai se desenvolver rápido, né? Então já tem a tecnologia para isso, mas precisa escala. Ainda não vale a pena, né? Não vale a pena, por isso não é feito. Que é isso. Então, se nós já estamos nos encaminhando para o final, eu vou agradecer o convite novamente, agradecer a oportunidade de falar para vocês. Acho que quando nós falamos de uma coisa totalmente diferente, né, que as pessoas não costumam pensar no seu dia a dia, abre um pouco o pensamento. E para mim abre o pensamento, ver as perguntas de vocês, e acho que sempre que a gente puder contribuir com isso, estou à disposição. Se um dia, talvez para falar da minha pesquisa, talvez alguma coisa mesmo de saúde mental, com realidade virtual e outras coisas, né? E tudo isso é possível. Então fico à disposição. Eu agradeço aí ao Felipe e todos os outros colegas e ao público que está aí assistindo. A gente que agradece, Anderson, e com certeza esperamos contar com a tua participação em próximas atividades. E obrigado a todos que puderam participar, enfim, com perguntas ou mesmo só assistir. Mas a minha preocupação é porque o Anderson está 3 horas no futuro, então ele também tem que dormir, trabalhar e tudo mais, né, amanhã. Mas nós ainda aqui é 9h30, então... Mas enfim, também é tarde para nós, mas enfim, vamos... Novamente agradecemos e até uma próxima. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite.